Olá pessoal, eu sou o Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Hoje vamos continuar essa série de vídeos como hackear seus órgãos, as funções e como funciona, como mudança, pequenas mudanças modificar a sua vida e a saúde para melhor. Hoje vamos fazer esse hackeamento do seu estômago, baço e pâncreas. Primeiro, olhar as funções. A primeira função, o mais importante do estômago, pâncreas, é o sistema digestivo. Digestão, primeira etapa da digestão é estômago, a segunda é pâncreas, fígado. Então, o passo participa nessa parte de transformar energia de cereais para a sua energia de defesa, para a imunidade. Então, essas funções, os três formam a transformação e digestão e nutrição. O segundo, qual alimento nessas que pertence? Pertence alimento terra. Então, o estômago, o baço, pâncreas pertence à terra. A pessoa fala assim, mas se eu tenho estômago ruim, então eu preciso ter mais contato com a terra, mexer a terra, pé no chão. Isso aumenta muito sua imunidade. Então, o passo sempre exige você ter contato com a terra. A pessoa fala assim, se eu coloco uma pedra dentro do meu poço, funciona? É muito pouco. Principalmente quem vive no mundo rural, né? É muito bom. Normalmente, essas pessoas que têm sempre andando na terra, mexer com as plantas, mexer com a terra, normalmente essas pessoas têm uma imunidade muito melhor e o sistema digestivo é muito melhor. Então você vai entender por quê. Quais são as emoções que o estômago, baço, pâncreas rege? Na medicina chinesa chama é pensar, é pensamento, pensante. Né? Hoje a gente traduz em português, pode pensar que é uma preocupação. O estômago, a pâncreas, são os órgãos que ligam muito no futuro. O ser humano acha que o primeiro contato com o mundo é a mão, é a visão. Não, não é. Quando você contar, você chegar a um lugar. Né? Chegou em Campinas, chegou em Recife. Qual é o primeiro contato com a cidade? É o estômago. É aquilo que você comeu. As bactérias do local, né? A China fala assim, mudou terra, mudou água. E aí começa a ter diarreia, começa a ter problemas. Por quê? Porque são as floras, são os grupos de bactérias diferentes, onde você tem contato. Então, o primeiro lugar que você chega, qualquer lugar, de preferência, você começa a comer menos, lava bem as coisas e começa a comer um pouquinho, né? Cozido. Para evitar esse primeiro choque de contato de bactérias, por se você não tem essa imunidade. Então, ao quarto, quais são as virtudes? A virtude é discernimento, paciência, porque hoje tem muitas informações, então você tem que escolher quais são o que é certo, o que é errado, que parte que você pode mudar, o que parte você não pode mudar, né? O que você deixa, não pode mudar, você tem que deixar, né? Não é da sua conta. Amanhã a Terra vai ter terremoto, não é da sua conta, mas você pode consultar os órgãos de prevenção. O mundo vai acabar, não é da sua conta. Então, quando isso que você incapacitada, que dentro de sua capacidade não é da sua capacidade consegue gerenciar disso, praticamente você deixa alguns órgãos competentes cuidar, né? E cuidar apenas sua parte. Também, se você quiser aprofundar, você estuda, mas não pode ser a preocupação apenas por pensar, o mundo vai acabar, né? Pode ser demorar 1 milhão de anos, né? 2 milhões de anos, 50 milhões de anos. Então você tem que ver como que funciona nessa parte, você tem que aprofundar, não apenas preocupar e assustar, né? Faz um autoterrorismo, né? Você colocar uma ideia na sua cabeça, o mundo vai acabar, vou gastar todo o meu dinheiro, e amanhã não acabou, né? O que é energia do estômago, baço, pâncreas? Né? A energia do estômago, baço, é um contato social. Então, se você tem estômago bom, normalmente você é socialmente bem. As pessoas muito ansiosas, normalmente têm problema de estômago, também afeta a relação com a sociedade. E acaba de criticando muito, isso não pode, isso não aceito, não é bem assim, né? O equilíbrio entre você com o ambiente é a mesma energia que você com a sociedade. Se você está em paz com os ambientes, com a natureza, você está bem com a sociedade, porque a diversidade das pessoas é muito parecido com os alimentos que você se encontrar. Se você começar a exigir um alimento, não pode, isso aqui tem que colocar açúcar, isso aqui não pode, isso aqui tem que ficar mais doce, isso aqui tem que mais... Né? Quando você tem menos opções para a alimentação, você vai ter menos opções que se integrar à sociedade. Você é capaz de ser restringido,
se tornar uma pessoa muito azeda, né? Muito esquisita, e isso atrapalha o seu desenvolvimento. Qualquer desenvolvimento social e espiritual, você precisa participar da sociedade. Não é possível que uma pessoa fique dentro de casa, né, sem contato social, ele se consegue evoluir, né? Pelo menos tem contato online, digital. Mas isso também tem bastante nessa relacionamento de tolerância, né? Na verdade, tudo que você não consegue gerenciar, ou você não consegue aceitar, provavelmente é falta de uma virtude dentro de você. Pensa isso, é a sua arte de relacionamento está faltando, ok? Muitas pessoas que têm gastrite começam a pensar, o problema é isso, então eu preciso melhorar relacionamento, hipocrisia, falsidade. Não precisa ser hipócrita, não precisa ser falsa. Na sociedade você precisa ter educação, polidez e respeito. Isso melhora muito o sistema digestivo. O que faz o sexo? Janela do estômago. Janela do estômago é a boca e dente. O estômago é a terra. Então, a representação de dente, quando tem dentes bons, né, porque você tem um sistema digestivo bom. Por que antigamente o pessoal olhava dentro do cavalo e falava que tem boa saúde ou não? Porque cavalo tem dentes bons, tem estômago bons. Estômago pertence à terra, né? Passa o estômago, pâncreas, sistema digestivo bom. Quem que nutriciona a terra é o fogo. Fogo é o coração. Então, quer dizer, se você tem estômago, dentes bons, você tem bom estômago e tem bom coração. Por isso que é longevidade. Hoje, a ciência estuda, né, que o bactéria de dente pode causar infarto, causa inflamação, aumenta essa proteína C reativa, essa PCR do coração, aumenta, porque aumenta a inflamação de artérias do coração. Então, essa relação foi mais provada pela ciência, mas os chineses já sabiam, 5.000 anos atrás, parou essa relação de fogo, o alimento de fogo é o coração, né? E a terra, o estômago é a terra. Então, fogo cria a terra, ajuda a terra. Ou então piora para a terra. O sétimo, o que o estômago passo domina? O passo, o estômago domina músculos. Eu fiz uma cirurgia, tirou o passo. O que acontece? A primeira coisa é você ter fraqueza muscular. Você faz um tchauzinho, começa a ter aperando com isso. Mas o que eu posso fazer? Se você já tem cirurgia feita e você precisa fazer muitas musculações, muitas proteínas para poder começar isso. Diminui o linfócito. O linfócito que alimenta a energia muscular. Então, isso você precisa fazer outros suprimentos, né? O magnésio, o enzima Q10, para alimentar mitocôndrias para ter mais força muscular. Isso é um pouco mais complicado, mas consegue. Bom, e quem fez cirurgia estômago? Então, primeira coisa também você percebe, quem faz cirurgia estômago, né, bariátrica, você percebe que tem claro, porque a pessoa emagreceu, né? Mas ao mesmo tempo você sente uma fraqueza muscular. Então essa pessoa que fez cirurgia bariátrica, logo depois de emagrecimento, você precisa fazer fortalecimento, né? Porque é uma intervenção grande, né? Você precisa fazer fortalecimento muscular, tá? E se eu fizesse jejum intermitente? O horário do estômago é às 7 às 9. Se a pessoa faz esse jejum intermitente, justamente nesse horário que ele não vai fazer a refeição, né? Então, vai reduzir o problema, a energia do estômago. Então, você está desprezando o estômago vai funcionar menos. Por isso que, se a pessoa faz jejum intermitente, tem que fazer o exercício nesse momento, para fortalecer o músculo. Essa relação justamente entre estômago e o músculo. Se você faz jejum intermitente e sem fazer exercício, dessa parte, provavelmente você tem uma fraqueza muscular muito mais forte, ok? O que o estômago expressa, né? Então, são 10 aspectos, a gente olhar a função, olhar a estação, olhar alimento, olhar emoção, olhar virtude, olhar energia e olhar janela, dominância e a expressão. O que o estômago expressa quando o estômago fica bom? Expressa pelos lábios. Quando a pessoa tem um estômago boa, o lábio fica mais vermelho. Quando o lábio fica mais pálida, fica mais descolorada, e essas pessoas provavelmente que não tem um estômago bom, né? A pessoa pode ter gastrite. E quando você tem a gastrite, você vê a palidez no rosto, principalmente nos lábios. Começar meio cucunda, meio magra, você fala, essa pessoa provavelmente tem um problema de estômago ou problema de passo, né? Então, a primeira sensação é essa parte, porque o estômago expressa dessa parte. O nono, o que cor do estômago representa?
O estômago, como alimento terra, ele representa amarelo. Mas essa é a medicina chinesa que determinou que é amarelo. Mas se você quer usar uma roupa para melhorar a sua energia do estômago ou aromaterapia, você pode escolher um marrom, pode ser preto, né, ao próximo do preto, que isso tudo representa a terra. Terra são várias cores, normalmente a marrom, né, de marrom para preto, né. Mas na medicina chinesa que determinou que essa cor seria amarelo. Então, se já é assim, você pode pensar, o que faz bem, né? Amarelo, marrom, preto, você pode ver o inhame, extremamente bom para o estômago. Gengibre, a cor extremamente amarelo. Açafrão, os são muito bons tanto para pâncreas e para estômago. Ovo é muito bom. Soja, feijão, né? Maçã, abóbora, são tudo nesses alimentos tem nesse tipo de grupo de cor e justamente que fazia bem para o sistema digestivo. Qual é o sabor? A última é 10ª que a gente pergunta o sabor de cada órgão, né? Que sabor do estômago? Curiosamente, ele é doce. O sabor do estômago é doce. Isso quer dizer o quê? Quando entra algo que é doce, isso beneficia o estômago. O estômago para de produzir acidez. Ele para de trabalhar. Porque qualquer sabor doce e você tem uma absorção direta, né? O organismo entende que tem o alimento, né? Sacarose, glicose, tem algo que tem uma energia direta. Agora, esse sabor de doce, né? É apenas sabor neurológico. Então, você pode usar nessa parte da fruta. Então, sempre você lembra. Por quê? Quando a pessoa termina de comer, aí eu quero comer doce. Eu quero comer muito doce. Normalmente, quando a gente fala sobremesa é doce, vinho de mesa é doce, para encerrar, primeira etapa de digestão, né? Encerra a acidez do estômago. Começa a segunda etapa, que é pancreático, né? Pâncreas e o fígado. Então, nessa parte é uma sinônimo, né? Você começa a comer algo doce, estômago para de funcionar e começa a segunda etapa de digestão. Pensa, se a pessoa comeu doce antes de comer, isso seria muito ruim para o seu estômago. É um sinal que produz menos acidez. Então, se você tem gastrite, se tem problema, toma cuidado, não come doce antes de comer. Isso já atrapalha. Adoçante dentro de comida também não é bom. Por quê? Porque você para de produzir acidez. Então, desse sinal para o estômago é ruim. Apesar que o sabor do estômago é doce, não é para você comer muito doce. É quando você fala assim, eu tenho muita necessidade de comer doce. Você tem que ver, provavelmente você tem menos acidez do seu estômago. Isso é um sinal de alerta. Quero comer doce o tempo todo. Provavelmente você tem deficiência de estômago. O que você pode melhorar? Toma água com limão para auxiliar o acidez do estômago. Quando você começa a tomar água com limão, você diminui a sensação de comer doce. Por quê? Porque justamente ele ativou o seu estômago. Agora você entendeu essa relação, como que o substituir doce, como que o para de viciar doce fortalece o estômago. O estômago pode ser fortalecido com limão, com gengibre. Principalmente o gengibre ativa a meridiana do estômago, pâncreas. Estômago passa o pâncreas. Então, eu tenho uma conserva que você colocar gengibre fatiado no vinagre de maçã, né? A pessoa também pode acrescentar açafrão. Os dois melhoram muito o sistema digestivo, fortalecer o estômago, passa o pâncreas e você pode diminuir a sensação de comer doce, ok? Muito obrigado por acompanhar até agora. Esse vídeo foi muito comprido, comprido. Mas se você não está inscrito, inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e assim que a gente faz um mundo melhor, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz.